recorde-se primeiramente do panorama mundial que propiciou o surgimento das vanguardas europeias, já apresentado em capítulo anterior. A partir daí, é importante acrescentar que o expressionismo teve origem na Alemanha e o futurismo na Itália. Bom, vamos retomar então um pouquinho do contexto histórico, né? Nós vimos que era um período de incertezas, um período ali antes da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra e posterior à Primeira Guerra, né? Então, a Europa vivia um período anterior à Primeira Guerra, né, um período de euforia, um período de otimismo, e depois, com o início da Primeira Guerra, um período ali mais sombrio, um período de dúvidas, um período de incertezas em relação ao futuro, tá certo? Um período pessimista. O expressionismo surgiu por volta de 1910 em uma Alemanha que passara recentemente por um processo de unificação e que se veria envolvida e derrotada na Primeira Guerra Mundial, o que gerou um sentimento coletivo de frustração, desesperança e negativismo pessimista. Os artistas alemães buscaram, então, mais do que um movimento estético, reproduzir a situação em que se encontrava a população, em uma atitude crítica em defesa dos valores humanos, cuja violação prejudicava a vida de todos. Já o futurismo, oficialmente iniciado com a publicação do Manifesto Futurista pelo poeta Marinetti, encontrou na Itália, às vésperas da implementação do regime fascista, o combustível ideal para a rejeição do passado e a exaltação de aspectos ligados às máquinas, à velocidade, à energia, à força e à violência. Extrapolando o âmbito da arte, o futurismo foi se tornando um instrumento de politização, chegando até a se identificar com o fascismo, movimento do qual fez parte Marinetti. Então, só para a gente entender, né, esse período ali do futurismo, então, é um período bem complexo, né? É um período no qual a Itália vive ali com esse fascismo, né, com esse regime fascista. Assim como o expressionismo, já que o expressionismo surge lá na Alemanha e a Alemanha é quem mais sofre com a Primeira Guerra Mundial. O expressionismo, características. Pode-se identificar na vanguarda expressionista as seguintes características: visão subjetiva do mundo, ao contrário do impressionismo do século XIX. O impressionismo, ele buscava o quê? Aquela visão objetiva da realidade, era a impressão da realidade, né? Agora, no expressionismo, não. Nós já temos a visão subjetiva, expressar, né? Tendência à representação de espaços psicológicos, preferência pelo trágico e pelo sombrio, denúncia de uma sociedade que estaria doente. Deformação de imagens como reflexo da expressão dos sentimentos e das emoções do autor. Cores intensas, vibrantes, uso de traçados espessos, bem marcados, preocupação com as sensações de luz e de calor, crítica aos aspectos negativos da modernização, alienação, massificação, solidão e depressão. Então essas são algumas características do expressionismo, né? O objetivo deles, dos artistas expressionistas, era a transformação da realidade em expressão, tá? Outra característica é um período de angústia, né? Um período de angústia e de medo. Por isso que ele traz ali crítica aos aspectos negativos da modernização, alienação, massificação, solidão e depressão. Então nós temos essa crítica, não à modernização, mas sim aos efeitos da modernização, tá certo?
Para se ter uma pequena ideia da técnica básica expressionista, observe-se o quadro que se segue. Olha só o quadro. Aí nós temos aqui, ó, o expressionismo não teve lugar somente na pintura, mas também na literatura, em que a temática mais explorada era o pensamento negativista de antes e depois da Primeira Guerra Mundial. E percebam o quadro, né, uma imagem negra, as cores fortes, né, cores escuras, tá certo? Reforçando aí o tom pessimista dessa vanguarda. Principais artistas expressionistas. Os que consideram o expressionismo como mais do que um movimento artístico, como uma manifestação que transcendeu períodos e espaços geográficos, argumentam que o processo de distorção da realidade, segundo visões subjetivas, já ocorrera na história das artes muito antes de 1911, quando essa denominação vanguardista se impôs na pintura, e que continuaria ocorrendo até os dias de hoje, sob as mais diversas facetas. A título de exemplo, apontam-se a seguir alguns dos mais famosos artistas vinculados ao expressionismo, aqui destacados, entre tantos outros, pela sua notoriedade e por serem tidos como precursores desse movimento. Paul Gauguin, pintor francês considerado por muitos como artista do pós-impressionismo, um período de transição que viria a antecipar alguns pressupostos expressionistas. De obra que resiste a um enquadramento definitivo, suas criações refletem a expressão de uma filosofia de vida, a simplicidade da existência no campo, tendo a cor como aspecto preponderante, aplicada arbitrariamente em oposição a qualquer naturalismo, e representada pela intensidade do vermelho e do amarelo. Aí nós temos aqui a imagem, né, o quadro, para que a gente possa compreender melhor. Notícias recentes dão conta de que um quadro de Gauguin, pintado em 1892, então pertencente a um colecionador suíço, teria sido vendido para um museu do Catar por cerca de 835 milhões de reais, tornando-se a mais cara obra de arte de toda a história. Vincent van Gogh, artista holandês, buscou recriar a beleza dos seres humanos e da natureza, fundamentalmente por meio da cor. Traduzia emoções pelas cores puras, destituídas de matizes. Embora Van Gogh seja considerado por muitos um precursor do expressionismo, sua arte não foi reconhecida em vida, mas acabou consagrada posteriormente. Pintou, por exemplo, a agora célebre série de girassóis, nos quais a força explosiva do amarelo revela as turbulências do seu espírito. Essa é a obra mais conhecida, né, do Van Gogh, essa obra Girassóis, tá? Edvard Munch, pintor norueguês notável pela temática voltada para o sentimento e para as tragédias humanas. Seu quadro mais famoso é O Grito. Sua pintura, com imagens desfiguradas, expressa angústia, depressão, desespero. O rosto dos personagens retratados traduz forte expressividade. As figuras distorcidas revelam o efeito de emoções com medo, a aflição e a incerteza. Bom, esse período do expressionismo é esse período da angústia, do medo, da incerteza, da aflição, do desespero diante a realidade, tá? Então é exatamente isso que os autores, os pintores, enfim,
trarão em seus trabalhos. O expressionismo no Brasil. No Brasil, o expressionismo é encontrado na obra de Cândido Portinari, com a temática do êxodo do nordestino gravemente prejudicado pela seca e da vida dos marginalizados na sociedade de sua época. Autor de quase 5.000 obras, entre elas os painéis Guerra e Paz, situados na sede da ONU em Nova York, e o mural da Biblioteca do Congresso em Washington, trabalhos que exemplificam o renome internacional de que desfrutava, com convites para exposições e encomendas em vários países do mundo. Aí nós temos aqui a pintura, né, na igreja da Pampulha, em Minas Gerais. Também merece destaque a figura de Anita Malfatti, que com cores fortes e agressivas retratou paisagens, cenas do dia a dia e corpos nus. Em 1917, realizou uma exposição que provocou forte reação negativa de Monteiro Lobato, mas que influenciaria positivamente a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, gente, a Anita Malfatti, um dos motivos ali dessa Semana de Arte Moderna é essa exposição que ela lança lá em 1917. E o Monteiro Lobato ele faz uma crítica ferrenha a essa exposição da Anita Malfatti. Por quê? Porque ela trouxe essas ideias, essas vanguardas culturais europeias em suas obras. E o Brasil não estava acostumado a ver isso, o Brasil não tinha ideia disso. E nós veremos que a própria Semana de Arte Moderna, que inaugura o modernismo no Brasil, foi uma semana na qual o público não entendeu a arte modernista. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Vamos lá. Outros artistas brasileiros em destaque dessa corrente são Lazar Segal e Osvaldo Goeldi. O expressionismo na literatura. Além de marcante nas artes plásticas, o expressionismo também se manifestou na literatura, com obras que acentuam a subjetividade dos escritores, com visões analíticas do inconsciente dos personagens e uso acentuado de construções metafóricas marcadas pelo exagero e pelo grotesco. No estilo, mostram-se presentes a abstração, o símbolo, as associações surpreendentes. Destacam-se no cenário internacional o autor irlandês James Joyce, o inglês T.S. Eliot, o tcheco Franz Kafka e o austríaco Georg Trauck. Bom, o Franz Kafka a gente já conhece um pouquinho, né? Com certeza vocês já ouviram falar e já leram, ao que seja algum trecho da obra A Metamorfose, né? Metamorfose do Franz Kafka. E é uma obra muito interessante e se encaixa também no expressionismo, tá bom? No Brasil, reconhecem-se traços expressionistas no movimento modernista, no romance Amar, Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, e muitos os identificam na obra do dramaturgo Nelson Rodrigues. O futurismo, características. Como já estudado, foi introduzido pelo poeta italiano Filippo Marinetti em 1909 com o Manifesto Futurista. Nesse movimento, destacam-se as seguintes características: rejeição ao passado, questionamento do moralismo, estética com fundamento na velocidade, no dinamismo, valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico, utilização na poesia de frases fragmentadas para passar a ideia de velocidade e de palavras em liberdade, apologia à violência, manifestada na guerra como meio de higienização do mundo, influências cubistas com elementos geográficos e abstracionistas,
imagens superpostas, cores vivas, contrastantes. E aqui nós temos um quadro. Vamos lá. Observe a seguir um exemplo de poema futurista, Ode Triunfal. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica tenho febre e escrevo. E escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo o que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto, e arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas. Pode observar a presença de certos signos e traços caracterizadores do futurismo, a fábrica e os ruídos modernos como indicadores da modernidade, a onomatopeia, esse R ali repetindo, das engrenagens, os maquinismos que remetem à ideia de máquina que se resulta na estrofe, na apóstrofe que fecha o poema. Bom, outras características do futurismo, o futurismo é uma vanguarda que está sempre esperando o tempo que há de vir, ou seja, o tempo futuro, e busca uma higiene mental, uma higiene das ideias, uma higiene de pessoas, uma higiene do passado, tá certo? Uma limpeza mesmo. O futurismo traz como características também a renovação, um otimismo e um heroísmo, tá? Dinamismo também. Por quê? Porque o dinamismo envolve um movimento, essa aceleração. E por se tratar do progresso, de apresentar um progresso, de apresentar a máquina, a velocidade, o desenvolvimento tecnológico e industrial, esse movimento é um movimento otimista, tá? Porque ele valoriza esse progresso ocorrido então por meio desse avanço industrial, beleza? Outra característica que nós podemos dizer é o fascínio pela guerra, porque a guerra ela promove a aniquilação do passado, ou seja, ela destrói o passado. Então, nós temos também um fascínio pela guerra. Principais artistas futuristas. Durante o fascismo, foi na Itália que o futurismo ganhou destaque, principalmente nas artes plásticas, cuja notoriedade concentrou-se nos artistas Luigi Russolo, Umberto Boccioni e Carlo Carrà. Na poesia, deve-se evidentemente destacar o nome do poeta Filippo Marinetti. Na Rússia, a influência maior veio da Revolução Russa de 1917 e do socialismo, tendo como nome mais expressivo o poeta Vladimir Mayakovsky. No Brasil, como visto anteriormente, o futurismo influenciou de forma decisiva alguns nomes do movimento modernista, como Anita Malfatti e Oswald de Andrade. Queridos, espero que vocês tenham compreendido esses últimos movimentos de vanguarda, o futurismo e o expressionismo. Façam os exercícios da apostila, tá bom? Tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!